foi descrito cenas de terror. A promotoria não apenas mostrou apenas uma foto, 2 fotos, era como se fosse uma e mais outra. Eles foram bombardeados para uma carnificina horrível. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, a cobertura que eu tenho feito diária aqui do julgamento do Sean Diddy Combs. Essa é a 6ª semana, os episódios são diários e o link para a playlist do julgamento você pode encontrar fixado no primeiro comentário, se você quiser rever ou conferir dias anteriores. Lembrando que eu tenho contado com a participação mega especial da doutora Sandra, uma advogada americana que reside e trabalha nos Estados Unidos, e ela tem participado de todos os episódios para esclarecer todos os conflitos jurídicos e a sua perspectiva certeira até aqui. Esse caso tem sido uma montanha de reviravoltas e eu tenho me esforçado para destrinchar todos os detalhes dos bastidores, e isso não seria possível sem a ajuda da doutora Sandra. Então aqui você sempre vai ficar muito bem informado. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade aqui no canal, peças investigativas, sagas, séries, minisséries. Inclusive te recomendo a minissérie que eu produzi de 15 episódios, A Mansão da Playboy. Os relatos lá beiram ao horror e ao choque absoluto. Você vai ficar perplexo com tudo que vai ouvir. Se quiser assistir essa história, está fixado debaixo do link do canal da doutora Sandra, A Mansão da Playboy. E nós vamos iniciar esse episódio agora. E lembrando que eu tenho o Instagram, Gustavo N. Psicanalista. 24º dia do julgamento do Sean Diddy Combs. Você está conferindo agora a audiência completa de segunda-feira, semana 6. Enquanto o Diddy passou o domingo no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, seus 2 filhos, Christian King Combs, de 27 anos, e o Justin Dior Combs, postaram mensagens nas redes sociais desejando um feliz Dia dos Pais. Os 2 filhos têm sido presença regular no julgamento do pai, embora que na audiência de hoje nenhum membro da família compareceu. E o governo indicou que planejava encerrar o caso de extorsão e tráfico íntimo contra o magnata do hip-hop nesta semana. Pois é, a procuradora Maureen Coleman disse que os promotores poderiam concluir o processo já na quarta-feira. A maioria das pessoas que o governo planeja colocar no banco dos réus ao longo dessa semana são testemunhas sumárias, o que significa que a sua função principal será conversar com os jurados sobre uma série de registros, incluindo mensagens de texto. E até a tarde de sexta-feira havia apenas uma testemunha prevista que tinha um relacionamento pessoal com o Diddy, Brandon Paul, pois é, um ex-assistente, e ele poderá depor na próxima segunda-feira, pelo que parece. Ontem, no domingo, os advogados de defesa apresentaram uma carta de 14 páginas ao tribunal para fazer um último recurso para manter o jurado número 6 no painel. Na carta, a defesa argumentou que não havia fundamento válido para dispensar o jurado e que seria discriminatório não permitir sua permanência. Citando mais uma dúzia de exemplos, os advogados do Diddy afirmaram que o caso tem sido um exercício extremo de exagero desde o início. Tudo isso foi parte de um esforço coordenado para tentar destruir um dos homens negros mais bem-sucedidos da história americana. Inclusive, a defesa do Diddy disse que se o jurado fosse de fato excluído, eles pediriam a anulação do julgamento. Só que o juiz não quis nem saber, e ele iniciou a audiência na manhã de sexta-feira, absolvendo o jurado número 6, cuja credibilidade foi questionada após inconsistências que eu trouxe em detalhes no episódio passado, em suas declarações sobre onde ele morava. O jurado, um homem de 41 anos que trabalha em uma unidade correcional, disse ao tribunal durante a seleção do júri que morava no Bronx com a noiva e a filha. Mas após um comentário superficial feito a um membro do júri e mais perguntas do juiz, foi revelado que sua namorada e filha moram em Nova Jersey e que ele às vezes mora com a tia no Bronx. O jurado também deu respostas divergentes sobre qual casa era a sua residência principal. Pois é, o juiz estava inicialmente pronto para dispensar o jurado na tarde de sexta-feira, mas a defesa reagiu contra a dispensa desse jurado. E aí, o juiz, na decisão, disse o seguinte: ele falou que estava extremamente preocupado com as respostas inconstantes do jurado, nas quais tentava minimizar as discrepâncias, e observou na manhã de segunda-feira que o jurado pode ter ocultado suas respostas para garantir a sua participação no júri do caso de grande repercussão. Ele falou assim: não há nada que o jurado possa fazer neste momento para colocar o gênio de volta
a garrafa e restaurar sua credibilidade. O juiz citou as próprias palavras da defesa de que o júri estava entre os mais diversos que já atuaram no distrito e o jurado número 6 está dispensado. Ele será substituído pelo primeiro jurado suplente, um contador de 57 anos do condado de Westchester, que foi promovido do grupo alternativo para o painel primário de 12. Esse agora é um homem branco. Só que as reviravoltas não param, porque pode haver um problema com outro jurado por causa de conversas que ele pode ter tido com um colega. Esse jurado foi interrogado pelo juiz na sexta-feira e entregou o seu telefone ao juiz. O juiz fará mais perguntas aos jurados após o depoimento de hoje, segundo o que ele havia dito. Aí o juiz diz que faria mais perguntas aos jurados depois da audiência. Então o governo chamou sua primeira testemunha, Anya Senka, uma especialista paralegal que ajudará a conduzir o júri por um quadro de evidências compilado pelo governo. O gráfico apresentado ao júri concentra-se em documentos envolvendo a Christina Coran, a chefe de gabinete do Diddy, e entre eles estavam mensagens de texto e áudio recuperadas de vários celulares, bem como arquivos de áudio. Aí a Christina, que é uma parte vital do caso de extorsão do governo contra o Diddy, é uma das pessoas que os promotores retrataram como participante do empreendimento do Diddy, que conspirou para proteger a reputação dele e encobrir seus supostos crimes. O governo também estava analisando um gráfico de 33 páginas, mostrando conversas que a Christina teve com várias pessoas desde 2016. Em correspondência com o Diddy, seus assistentes e suas namoradas, Cassie Ventura, a Jane, a Christina parecia estar montando hotéis para as esquisiteiras do seu chefe, além de coordenar a entrega de milhares de dólares em dinheiro. Um conjunto de mensagens de 2019 parecia se referir ao Cowboys and Angels, um serviço que o Diddy e seus parceiros usavam para recrutar homens para participar dessas loucuras. E a Christina, em uma mensagem para assistente do Diddy, disse assim: a propósito, quanto tempo ele vai ficar acordado? De acordo com uma mensagem de texto enviada como prova por sua chefe de gabinete, a Christina especificou que o Diddy tinha algumas necessidades muito específicas para um quarto no Hotel Four Seasons. E a Christina pediu aos funcionários que garantissem que a sala estivesse abastecida com Gatorade, água e canja de galinha. O uso frequente de acompanhantes masculinos pelo Diddy para relações íntimas e tal virou piada recorrente entre seus funcionários. Pois é, olha isso. De acordo com mensagens de texto apresentadas como prova, o assistente do Diddy, o Ryan Lopes, mandou uma mensagem para a Christina em 29 de dezembro. RS, vírgula. Acho que vi um dos cowboys hoje. Dá para identificá-los no lobby como se fossem acompanhantes. Esqueci de te contar. A Christina respondeu com 4 emojis de rostos sorridentes. E ela disse, a propósito, quanto tempo ele vai ficar acordado? Resposta, KKK, vírgula, acho que até amanhã à noite. O governo destacou várias mensagens da Christina e do Diddy, referindo-se a uma pessoa chamada Guido, que testemunhas anteriores apontaram como um dos traficantes de substâncias ilícitas escolhidos pelo Diddy. Essas mensagens incluíam uma referência à retirada de um pacote do Guido ou, em um caso, a Christina dizendo ao próprio Diddy, Guido lá. Em 2017, a Cassie enviou uma mensagem ao chefe de gabinete do Diddy sugerindo que o Diddy havia arrastado-a pelos cabelos e que ela não se sentia segura. Aí a Christina respondeu com um WTF e perguntou se a Cassie estava bem. E aí ela disse, não, mas você deveria falar com ele. Tenho certeza de que você não quer se envolver, mas ninguém merece ser arrastado pelos cabelos. Aí ela disse assim ainda, não tenho minhas coisas nem dinheiro, eu estou perdida. Ela usou uma linguagem obscena. Aí a Christina respondeu, tentarei falar com ele quando ele acordar. Mensagens enviadas à chefe de gabinete do Diddy sugerem que ela sabia que a Cassie se sentia maltratada e explorada intimamente e não queria mais participar de nenhuma loucura ou noite do hotel. A Jane enviou mensagens para a Christina no início de novembro de 2023, dizendo que não queria mais noites de hotel e que simplesmente não consigo. Então, depois que a Cassie entrou com o processo, algumas semanas depois, o próprio Diddy pareceu encaminhar capturas de tela de mensagens que recebeu da Jane, dizendo que ela se sentia extremamente explorada, desolada e manipulada por você. O Diddy também pareceu enviar a Christina arquivos de áudio de ligações telefônicas que ele gravou com a Jane logo após o processo da Cassie. E a Jane disse ao Diddy que o processo descrevia, tipo,
palavra por palavra. A acusação se concentrou em mensagens de texto de fevereiro de 2024 entre o Diddy e os seus segurança, que era Damon, J-Rock, Butler e a Mia. E as mensagens que foram apresentadas nesse gráfico mostravam o Diddy e o Butler tentando contatar a Mia durante um período de uma semana e se comunicando sobre seus esforços para chegar nela. Ei, não quero ficar enchendo o seu celular, o Diddy mandou para mim em 7 de fevereiro, quase uma semana depois do início das conversas. Só preciso refrescar minha memória em algumas coisas. Você foi meu braço direito por anos, então eu só quero falar com você para lembrar quem estava perto de mim. E aí ele enviou uma cópia da mensagem, da mesma mensagem, inclusive, para o segurança Damon. E essas conversas ocorreram quando o Diddy já estava enfrentando diversos processos de agressão íntima, incluindo acusação de tráfico íntimo da própria Cassie. Aí a testemunha, a Ania Shankar, estava sendo agora interrogada pela advogada de defesa Tani Geragos, e a Tani vinha tentando destacar mensagens individuais e períodos de tempo para lançar dúvidas sobre o envolvimento da equipe do Diddy na obtenção de substâncias ilícitas e na coordenação de agressões para seu chefe ou no cuidado dos ferimentos físicos e emocionais de suas ex-namoradas. Por exemplo, em relação a uma longa mensagem de texto entre o Damon e o Diddy, enquanto eles tentavam entrar em contato com uma ex-assistente, a testemunha confirmou que não havia registros mostrando o Diddy ligando para Mia depois de 7 de fevereiro de 2024. E a Tani também destacou certos períodos em que a chefe de gabinete do Diddy, a Cristina, não pareceu ter comunicações sobre surtos, entregas de substâncias ou violência física, incluindo longos períodos em 2019 e 2020, de acordo com os gráficos suprimidos e resumidos do governo. Aí o Diddy alternou entre estoico e inquieto durante o depoimento na manhã de segunda-feira, e o Diddy, que veste um suéter claro e uma camisa branca de colarinho, sentou-se ereto na cadeira durante partes do interrogatório com as mãos entrelaçadas entre as pernas. E ele frequentemente virava a cabeça do seu advogado, inclusive da própria Tani, que interrogava a testemunha de um pódio próximo para outras áreas do tribunal. Durante partes do depoimento, o Diddy se virava e aí olhava para a galeria ou inclinava a cabeça para olhar brevemente para o teto. E a Tani terminou de interrogar a Anne depois de um tempo não muito significativo, e aí os promotores trouxeram sua próxima testemunha, a Delessa Panlade, uma agente especial do gabinete do procurador dos Estados Unidos, do Distrito Sul de Nova York, e outra testemunha sumária. O quadro resumo que a promotoria estava analisando nesse ponto foi considerado extenso, alinhando os nomes do Diddy, a Cassie e supostas acompanhantes com registros de voos, reservas de hotéis e vídeos que supostamente foram gravados por pessoas estranhas. Esse quadro tem 71 entradas, e aí a agente especial Deleza diz que o gráfico mostrava apenas indivíduos dos quais há imagens de vídeo mostrando que eles estavam em uma confusão específica a qual o governo estava se referindo como uma reunião para este depoimento. E o gráfico que rastreia datas, locais e participantes das festas íntimas começou em agosto de 2009 com um encontro envolvendo o Diddy, a Cassie e um homem que atendia pelo nome de Julius. A Cassie mencionou o Julius várias vezes em seu depoimento, descrevendo-o como um parceiro de confiança nas festas íntimas. E junto com a primeira entrada, a procuradora assistente dos Estados Unidos, Emily Johnson, destacou uma troca de texto entre o Diddy e o Julius naquela época, que parecia mostrá-los elaborando suas agendas para uma dessas reuniões. E aí o gráfico mostrou, então, 2 reuniões ocorrendo em agosto e uma em dezembro, todas no London Hotel em Nova York. E aí houve uma pausa nos depoimentos enquanto o júri foi dispensado para o almoço, meio-dia e 59. Então, 14h08, o tribunal voltou em sessão e a agente especial Delessa voltou ao banco das testemunhas e os jurados continuaram recebendo registros de viagens e cartões de crédito, que ajudaram a estabelecer que o Diddy financiou essas aberrações pagando as passagens aéreas. Vários registros de voo discutidos pelo agente no banco das testemunhas citavam a Cassie como passageira, e o júri também viu o nome de um acompanhante masculino que participou dos encontros íntimos de acordo com o depoimento. Se analisar um prontuário, parece um testemunho seco, e na verdade era assim, porque isso tornou ainda mais evidente devido às limitações na forma como a acusação pôde descrever o prontuário, exigindo que fossem muito metódicas e neutras na apresentação desses documentos. Isso inclui, inclusive, extratos bancários, reservas de hotel, itinerários de voos e mensagens de texto combinando encontros em quartos de hotel específicos em horários específicos.
Antes do recesso do meio da tarde, o juiz apoiou a defesa, que buscava limitar a forma como essa agente especial falava sobre o prontuário. Como ela não estava presente nessas reuniões, que a promotoria sugere terem sido freak-offs, ela não podia fazer nenhuma inferência em seu depoimento sobre o que as partes fizeram. Ela se limitava basicamente a ler os diversos documentos agrupados por data. E o governo exibiu 2 vídeos aos quais apenas o júri, o tribunal e as partes tiveram acesso na tarde de segunda-feira, e um vídeo tinha 11 minutos de duração. O outro tinha quase 40 minutos. Não houve áudio com todas as partes envolvidas usando fones de ouvido e assistindo ao vídeo em telas privadas. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso no final, se prepare. A procuradora assistente, a Emily, pediu à agente especial do escritório que revisasse trechos específicos de 2 vídeos junto com os jurados. Dada a sensibilidade com que os vídeos foram compartilhados, foi descrito cenas de terror. Então também veio à tona que o Didi enviou uma mensagem de texto para Cassie no início de 2013 perguntando se ela queria comemorar o Natal tardiamente com uma festa. E o Didi então começou a conversa em 11 de janeiro fazendo uma pergunta que eu não posso falar aqui, e ela respondeu sim, sim. Aí ela falou, você gostaria de comemorar o Natal e se divertir um pouco hoje à noite ou na sexta-feira? E aí ele enviou outra mensagem dizendo que tinha os presentes de Natal dela. Depois que o Didi entrou em contato com ela sobre o freak-off, a Cassie contatou um acompanhante chamado Santiago, um dos vários com quem o casal estava se comunicando, e a Cassie disse a ele para encontrá-los no Hermitage em Beverly Hills. Aí ela falou assim, eu estou um pouco mais excitada intimamente do que da última vez, também conheço as regras, vista-se de forma casual e leve, óleo de bebê, certo? De acordo com o quadro resumido, vários outros acompanhantes participaram desse freak-off de janeiro. Então, quando a testemunha do governo terminou de revisar o quadro de evidências relacionado aos freak-offs do Didi, foi anunciado que ela retornaria na terça-feira para analisar registros semelhantes relacionados a Jane, que testemunhou 6 dias na semana passada. Aí, o tribunal encerrou por hoje, só que o destino de outro jurado, que entrou na mira do juiz agora, ficou sem solução, porque o juiz que prometeu no começo da manhã que investigaria melhor, dispensou todo mundo e foi para casa, e a questão muito provavelmente ficou para terça-feira. Agora eu consegui detalhes muito interessantes sobre esses vídeos que os jurados assistiram. Segundo o que foi descrito, os jurados estremeceram quando foram expostos a essas imagens. Vários jurados pareciam desconfortáveis em seus assentos enquanto assistiam essas imagens das maratonas íntimas do Sean no Hotel Trump International na cidade de Nova York. Uma jurada afro-americana franziu a testa e fez uma careta enquanto assistia ao primeiro dos 3 clipes que duravam de 20 a 30 segundos. Outra jurada afro-americana se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira e encostou a cabeça na cadeira enquanto assistia a filmagem. E esses vídeos foram exibidos apenas em um laptop da promotoria para o júri, que usava os fones de ouvido. Era possível ouvir francamente música no tribunal, que vinha dos vídeos, e algo que parecia ser um gemido. Esses vídeos foram gravados em outubro de 2012, quando registros mostrados ao júri indicavam que a ex-namorada do Didi, a Cassie, estava participando do freak-off. Parece que um dos moços era o justiceiro e outro era chamado de Dave. E outra coisa, na semana passada, Tissa Terrells, que acompanha o julgamento e tem reportado que presencia para Nancy Grace, descreveu que estava preocupada com uma jurada no início, na parte de trás, à esquerda, na fileira do meio. E ela disse que na semana passada, quando mais gravações e imagens foram mostradas aos jurados, ela disse assim, eu preciso dizer como foi impactante. A promotoria não apenas mostrou apenas uma foto, 2 fotos, era como se fosse uma e mais outra. Eles foram bombardeados e eles se inclinavam como se estivessem olhando para uma carnificina horrível e então olhavam para o lado. Ela disse que o júri estava visivelmente desconfortável, se contorcendo, e que eles literalmente tiveram que
continuar olhando porque a promotoria não parava de despejar fotos e fotos e fotos e fotos, e foi tão impactante que ela disse que era extremamente perceptível o choque, o espanto. Era como se os jurados estivessem dizendo: que é isso? Oh, meu Deus! Segundo o que foi descrito, as fotos eram extremamente gráficas e repugnantes. E seja como for, deixou claro que os freak-offs eram uma loucura suja. A Tessa também disse que os jurados homens reagiram da mesma forma que as juradas. Ela disse: olha, inicialmente eu tinha ficado um pouco preocupada com os jurados homens, mas quando se trata da natureza gráfica das imagens, eles também ficaram muito enojados, inclinavam-se, esfregavam a cabeça, olhavam para o lado como se dissessem: isso é demais. Ok, então vocês vão conferir a análise técnica da doutora Sandra agora. Eu volto depois para os meus comentários finais. Lembrando que a conversa que eu tive com a doutora Sandra nesse episódio foi antes de conferir as transcrições. Então, muito provavelmente vocês vão me ver reagindo a eventos que eu narrei aqui, mas que eu estava sendo informado pela primeira vez. Aqui. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e aí, como estão as coisas? Meu Deus, sexta semana, hein? Meu Deus, tá longo esse. Pois é. Pois é, eu fico até pensando, quantos julgamentos normalmente um promotor realiza num ano? Não sei, eles trabalham todo dia. É direto, é como um trabalho comum. Tem julgamentos que duram uma semana, 2 semanas, tem alguns que podem durar um mês, mas eles trabalham sem parar o ano inteiro, normal. Nossa, é um julgamento atrás do outro? É um julgamento atrás do outro. Aqui vai, sim. Mas e onde fica o tempo para investigar, estudar o caso, se preparar? Eu consigo imaginar como conseguem conciliar isso tudo. É porque dentro aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil. A gente fala promotor, só que aqui eles são chamados procuradores. Procuradores, né? Tem diferença entre o promotor e o procurador. Aqui a gente fala promotoria, mas também está correto falar, mas são procuradores. Toda a equipe de procuradoria, eles têm um número grande de procuradores dentro. Entendeu? Não é uma pessoa só, é um grupo, né? Uhum. Então, por exemplo, se um grupo vai fazer pesquisa de um caso para apresentar, o outro grupo está apresentando, entendeu? Então, são grupos trabalhando. Então, por causa disso, eles conseguem, você vê no caso dela, do Chan aqui, né? Essas mulheradas todas, né? Cada uma veio de uma área diferente, são todas federais, né? Uhum. Mas cada uma veio de um pedaço diferente. Uma de crimes de gangues, outra de crimes violentos. E elas se juntam para fazer isso, né? Mas elas trabalham pra caramba. Nossa. Oh. Mas hoje foi o dia, né? O dia? Meu Deus. Coisas boas e coisas ruins. Por onde eu começo, né? Não sei se você viu hoje. Hoje foi o seguinte: eles resolveram levar essas pessoas, essas testemunhas, que aqui nos Estados Unidos a gente chama testemunha sumária. O que seria isso? São testemunhas que elas não viram o crime ocorrer, mas elas têm alguma prova material do crime para apresentar. Então, neste caso, várias coisas foram extraídas do telefone do braço direito do Chan, né, a Christine Coran, eu falo que é a KK. Então, várias mensagens do telefone dela foram extraídas. Até agora eu estou sem entender como que extraíram, possivelmente através do telefone dela próprio, mas é capaz aqui que eles também conseguem extração de mensagem sem usar o telefone físico da pessoa, né? Gente. Através das empresas. Mas, enfim, eles conseguiram. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram hoje essas testemunhas, que elas são agentes, a gente chama de agente especial, né? E elas foram mostrar todas as mensagens. Então, vamos começar pela defesa e depois a gente vai para a promotoria. O que deu certo, o que deu errado. Em primeiro lugar, todas essas testemunhas, elas estão por parte da promotoria. Tá? Só que a defesa tem o direito de fazer as perguntas que eles quiserem. Eu não sei aonde que estava dormindo a advogada de defesa, a Kenny Geragos, o que aconteceu. E simplesmente ela pediu para uma dessas agentes especiais lerem uma mensagem. E na mensagem, gente, é uma coisa sem pé sem cabeça. Na mensagem era a KK, né? A Christine,
duas vezes ela dizendo que a Jane, duas vezes ela dizia que a Jane era para ligar para o Sean, porque o Sean estava pressionando para ela elaborar planos para aquela noite. Ela usou o termo. Imagina, a defesa falando isso, né? Que o Sean estava pressionando a moça para elaborar planos. E a resposta da Jane foi: minha resposta a ele é não e continua sendo não. Respondeu a Jane. Aí a Kim disse: ok, então me avisa, me mantém informado se você mudar de ideia. Eu pensei comigo, gente, tá doida essa advogada? Ela mostra uma mensagem que vem favorecer a acusação e não a defesa. A mensagem tá clara. É o Sean Combs pressionando a Jane para elaborar um plano. E a KK vai e diz isso pra ela. Eu falei, dormiu a advogada? O que aconteceu com ela que ela não percebeu isso? Ela jamais poderia ter apresentado essa mensagem, considerando que ela é da defesa, né? Como é que você vai dizer? Meu cliente pressionou a Jane para aquela noite, mas ela disse não duas vezes. Aí eu fiquei sem entender nada, aonde que dormiu a moça, né? Aí depois, ainda, né, o mesmo advogado leu algumas mensagens, né, separou algumas mensagens, né, que aí essas agentes especiais queriam, porque foram elas que catalogaram essas mensagens, colocaram em ordem e tudo mais. Deus as céu, mensagens, as mensagens mostravam que o segurança do Sean, o tal do D-Rock, né, o Sean estava tentando fazer contato com ela depois que saiu aquele vídeo da Cassie no hotel, apanhando ele, lembra? Sim. Depois disso, o Sean começou a ligar para ela. E você lembra que ela falou que ela nunca mais atendeu o telefonema dele, né? Foi. É verdade. Ela não atendeu. Aí o Sean manda uma mensagem pro segurança dele, de Rock, pra ver, né? Vai lá, fala a com Mia, ela. né? Aí o D-Rock vai lá, entra em contato com ele, com ela e diz, né? Ó, ele tá querendo falar com você e tal, faz alguma coisa. E ela não queria de jeito nenhum, né? E aí você vê as mensagens, quando ele mandou mensagem pra Mia, pra como muda a cara de pau dele. Ele já sabia que o nome dele já tava rodando aí, né? Então ele muda dizendo assim que se você puder falar comigo, mas se você não puder, tudo bem, sabe aquela coisa assim, todo meloso, como se fosse um amigo dela. Um compreendedor, claro, compreensível, né? Isso, porque ele sabia que tudo isso um dia vai servir, né? Aí, então, a defesa leu essa mensagem que o Sean enviou para Mia no dia 7 de fevereiro de 2024, que dizia: ei, não quero ficar enchendo seu telefone, só precisava falar com você por 10 minutos, só preciso refrescar minha memória com algumas coisas, você foi meu braço direito por anos, então eu só queria falar com você para lembrar quem estava perto de mim, e seria bom ouvir sua voz, mas se você não quiser, tudo bem, é só me avisar, com amor, Sean. Me poupe. Aí vai o advogado e me mostra uma coisa dessa também, né? Pra mostrar, olha como ele é um doce de coco, gente. Pois é, né? E a moça dizendo, eu nunca mais quis falar dele. Só que aí ele pega e mostra a mensagem que ele chegou a pedir até com segurança dele. Foi o pra falar com ela. Uhum. Então, quer dizer, não pega bem, né? Pra que ele tá querendo falar com uma pessoa que já não trabalhava com ele há muitos anos? É porque ele sabia que o nome dele ia rodar e qualquer hora ela ia ser chamada também, né? Uhum. Nossa. Então ele já queria. Então, gente, é uma coisa assim que foi feio hoje. A única coisinha boa que a defesa fez, ela apresentou lá, né? Uma dessas testemunhas sumárias, né? Que é a tal de Anania Sankar, é uma paralível, né? Mas que mostra lá uma mensagem que a Jane mandou para Cristina, a Cristina PK, né? No Dia dos Namorados, dizendo: estou animada para surpreendê-lo. Nossa. Ou seja, ela ia fazer uma daquelas festas, né? E disse que estava tudo. Ele mandou foto para KK do hotel ali decorado com pétala de rosas e balões em formas de coração. Nossa. E aí você vê como a Jane mentiu. Quantas vezes a Jane falou tudo que a gente fazia às noites, né? Ela não chamava de free conta, ela chamava noites do hotel. Noites do hotel.
Ela disse que ninguém sabia, era tudo assim, ela falou isso várias vezes, inclusive ela até disse que quando ele alugou a casa dela, eles começaram a fazer na casa dela, e quando eu perguntei, mas por que na sua casa? Ah, porque aí seria mais seguro, ninguém ficaria sabendo. Eu lembro dela falando essa frase, porque ninguém podia saber que nós estávamos fazendo isso. E mentira, todo mundo sabia, o D-Rock sabia, Foi. a KK sabia. O Jonathan da Sexta também sabia, né? Sabia. É. E ela fez questão de dizer várias vezes que ninguém sabia disso. Gente, ela mentiu feio, hein? Nossa. Mentiu, foi feio, misericórdia. né? Ainda bem que a gente tirou o nosso cavalo dessa testemunha 2 dias atrás. Isso aí foi assim, uma coisa meio feia, né? Nossa. Mas, enfim, agora já do lado da promotoria hoje, uma das agentes especiais lá, ela trabalha para o Ministério Público aqui dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, essa testemunha que é sumária, né? Então, o que ela foi fazer? Ela tentou, ela que catalogou todas as informações, como viagens, quem estava em tal lugar, entendeu? Então, são coisas que às vezes não foram faladas no testemunho, mas foram documentos que foram juntados no processo. Então, ela veio hoje para explicar uma coisa bem técnica, sabe? Tipo assim, mostrando mensagens entre o Sean, mostrando que o Sean e a Casey Ventura, por exemplo, ficaram num motel chamado London Motel em Nova York, né? Então depois confirmou também que tinha uma mensagem do e-mail, né, do diretor financeiro pessoal do escritório do Sean, informando que precisava fazer a reserva no nome de um homem, ou seja, um daqueles homens. Então, esse diretor financeiro enviou de volta um itinerário de um voo. Então, tudo isso foi juntado hoje. Então, são coisas que às vezes não ficou sendo falado um por um, mas precisa constar nos autos. Então, com isso, eles estavam tentando mostrar como a empresa dele era envolvida, porque para confirmar o racketeering tem que provar que é uma empresa, né, uma rede trabalhando em prol dele. Então teve esse financeiro dele, o povo todo envolvido, né? E também teve uma outra funcionária, essa foi mais para catalogar e mostrar as passagens, as viagens, os hotéis, quem estava naquele hotel e tal. E uma outra, ela, que é uma paralegal também, ela foi mostrar, não, essa foi a mesma, não, foi outra paralegal também que foi chamada. Ela estava mostrando ali mensagens de um funcionário do Sean, que o nome dele é Mohamed qualquer coisa lá, ele mandando para o chefe de gabinete, né, que é a tal da KK, dizendo que tinha que, pedindo que fosse aprovado um desembolso pessoal. Você lembra que disseram que às vezes eles pagavam com o dinheiro deles alguma coisa, você lembra? Lembro. Então, aí hoje foram lidas as mensagens dele para KK dizendo, né, que tinha que fazer o pagamento para ele, porque às vezes eles usavam o dinheiro deles mesmo. Então, ou seja, novamente vai aí prova as pessoas trabalhando em prol dele, né? Então, hoje foi assim muito metódico, mas foi muito importante porque eles conseguiram provar que funcionários, pessoas que eles pagaram para esses pick-offs, tinham passagens aéreas, tinha que pagar funcionários, porque esses funcionários estavam pagando do bolso deles coisas que eles estavam desembolsando para comprar de última hora, seja lá vela, raio verde, sabe, aquelas coisas assim. Então, hoje, foi basicamente para provar. E eles também mostraram hoje 2 gravações que foram encontradas no celular da KK, né? E essas gravações seria alguma coisa em relação a Casey Ventura, do que tinha ocorrido com ela, né? O júri, eles ouviram essas ligações pela primeira vez, né? Nessas ligações dizem que foi, deixa eu ver aqui, não, eles só disseram assim, que o júri viu fotos e gravações que foram recuperadas do dispositivo da KK,
que mostravam também mensagens em outro telefone, ou seja, talvez tinha até 2 telefones. Então, o que o Júlio ouviu, a gente não sabe, porque só foi o Júlio que ouviu, entendeu? Não. E aí também tem uma outra coisa. Eles ouviram uma mensagem, essa daí foi liberada, não sei por que foi liberada, é uma que a Jane, ela tá respondendo assim: eu não acredito nessa coisa melosa, que ela tá xingando o chão lá, né? Que ela, dizendo assim, que ela passou esses 3 anos extremamente explorada, coração partido, manipulada por ele, tal. Então ela detona com ele, chamou ele de oportunista, disse que ele explorou pra caramba, aí ela diz: você venceu, aí ela diz assim: 3 anos sendo usado e 3 anos se divertindo com o meu corpo. ela mandou assim, essas coisas também. Desabafo. Então tudo isso hoje foi mostrado lá. Mas que engraçado essa mensagem liberada. Isso foi antes ou depois do processo da Cassie, a data dessa mensagem? Deixa eu ver. Que o juiz não aceitou a última, porque ela foi depois da mensagem da Cassie, né? Da processo. Não, aqui diz assim: o júri ouviu as ligações gravadas pela primeira vez durante o depoimento direto da Jane. Nossa. Nas ligações que a Jane declarou não saber que foram gravadas. Gente. Jane e Sean conversaram sobre o processo. O júri também viu fotos que, segundo a promotoria, foram recuperadas do telefone da KK, que mostravam mensagens também em outro telefone. Aí diz: as fotos foram tiradas em 28 de dezembro de 2023. Só diz basicamente isso. Mas, ou seja, hoje eles fecham o círculo ali, vamos dizer, da empresa dele trabalhando. E você sabe que o advogado dele já vai trazer alguém do financeiro dele, né? Quinta-feira, se não me falha a memória, vai ser o dia que virá um deles, né? Provavelmente para tentar desbancar o racketeering, sei lá, vão fazer 1 milhão de perguntas técnicas, o que ele pagava, o que ele deixava de pagar, para que o cara comece a dizer: não, nunca fiz pagamentos e não sei o quê, entendeu? Para poder contradizer, mas se tem provas, né? Mas vai ser importante o depoimento dele. Eu não sei se ele ainda trabalha para a empresa dele ou trabalhou, mas eu sei que é de alguém que é do grupo dele lá, que vai responder pelo financeiro e departamento de relações públicas, aquela coisa lá toda. Recursos humanos. Então, de qualquer jeito, essa pessoa vai poder elucidar quais pagamentos eram feitos, para quem, de que forma, quem que ordenava esses pagamentos, entendeu? Com que frequência. O que eles vão tentar fazer é descaracterizar a parte que a empresa dele participava de alguma coisa. Entendeu? Da rede ali, né? O enterprise, que eles falam. E não vai ter nenhuma testemunha de caráter. As outras 2 não sei quem serão, mas eu acredito que vai. Quem poderia ser, gente? Tem que ser alguém assim, alguém muito de fora, gente que não sabe muito da vida particular dele, porque se ele levar alguém que saiba da vida particular dele, as promotoras vão depenar a pessoa. Não, mas aí pode mentir também, né? A pessoa: não, nunca vi, ele sempre foi um anjo. Porque como é que vai provar também, né? Se que tá mentindo, se ele encontrar alguém disposto a isso, né? Eu já estava falando, eu só fiquei um pouquinho assim, decepcionada que não trouxeram nenhum dos seguranças dele. Tudo bem que os seguranças deles cometeram vários crimes também, junto com ele, né? Acontece que muitos funcionários também cometeram. Aquele que saiu para comprar substâncias ilícitas para ele. Isso é crime também, entendeu? Por exemplo, muitos dos funcionários dele, dos seguranças dele, viram ele batendo na caixa. Mas não existe a obrigatoriedade dele de intervir no que ele viu. Então, não seria. Eles cometeram uns crimezinhos ali quase iguais. Eu ouvi vários deles dizendo que saía para comprar substâncias ilícitas para ele, mas até aí os outros também falaram e receberam imunidade. E por que não trouxeram esses rapazes? Eles não seriam punidos porque eles não agiram
fazendo alguma coisa, né, para a briga ou qualquer coisa, apesar que teve até um deles que 2 vezes chegou até a tirar o chão do carro, tipo, eu vi numa das entrevistas dele dizendo que ele meio que agarrou o chão, colocou o chão contra o carro, segurando os braços dele, gritando com ele, que é para ele parar, não sei o quê, não sei o quê. Por que não me traz um cara desse? Pois é. O próprio D-Rock, se eles negociassem lá a imunidade, nossa, o que aquele homem ia ter para contar de ossos do Didi não é brincadeira, né? Que ele era o mais envolvido ali, até o pescoço. Sim, eu não entendo, gente. Sabe, todos eles falando, as coisas que eles fizeram, eu tô agora até esse momento, sem entender. Gente, seria tão importante, mas tão importante ter um daqueles seguranças, porque eles sabiam de tudo. Eles sabiam dos freak-offs, eles sabiam de tudo. Inclusive um deles, que é o mais velho, que eu sempre esqueço o nome dele, eu lembro ele dizendo que várias vezes ele entrou, tinha um homem lá que ele olhava pra cara, cada vez era um homem diferente. Ou seja, eles viram várias vezes. Tinha um deles que falou que ele tinha que ficar dormindo, às vezes, até na madrugada, no quarto do lado, esperando, né? Se precisasse de alguma coisa, tinha que chamar ele, tinha que sair correndo para atender o que ele queria, né? Meu Deus. Quer dizer, o cara sabia, todo mundo sabia. Por que esses homens não vieram, gente? Nossa, mas ele fez, esses seguranças viraram... A gente viu ali que esses cargos do Didi eram múltiplas funções. A pessoa era contratada para uma coisa, mas no fim fazia tudo. E pelo jeito, até os seguranças, né? Viraram empregados, de certo modo. Nossa, onde já se viu? A única coisa que talvez me leva a crer é que se a promotoria descobriu alguma coisa do passado desses seguranças que podia estragar a reputação deles, o testemunho deles, entendeu? Um exemplo, vai que um deles já foi preso por algum motivo escuro. Realmente essa testemunha não pega bem para o júri. Só se fosse uma coisa assim. Por exemplo, um dos seguranças, o filho dele matou um cara, isso a gente sabe. Matou um rapaz lá na África, tá preso. Deus. O Chan deu $20 mil para ele. Nossa. Então, o jovem filho dele, tem 20 e poucos anos, 22, 23 anos, tá preso acho que no Quênia, se me fala Gente do céu. Entendeu? Mas eu não sei, a não ser que seja algo que a promotoria viu, checou, falou, tudo bem, esses homens trabalharam para ele, mas ó, esse cara aqui já foi preso por isso. Seria a única explicação, porque obviamente você não vai trazer como testemunha uma pessoa que cumpriu nada na prisão. Você não pode, com uma testemunha dessa credibilidade é quase nula, né? Sério? Só... mas de repente vai que a pessoa mudou de vida ou presenciou um crime 20 anos depois, o que você vai falar? Nossa, é complicado também, né? Mas é engraçado que eles usam informantes, né, que estão na própria prisão. Pois é, testemunha, né? E tem tido muito problema com isso nos últimos anos. Eu vi recentes matérias, né? Inventam coisa pra caramba, os caras, só pra poder receber alguma regalia. Pois é, porque aí são pessoas com maior motivação, inclusive, né? Porque podem reduzir a pena, sair dali. Mas eu entendo que dependendo do lado, né? Do lado em que você tiver, realmente você consegue usar esse passado da pessoa para descredibilizá-la. Mas também tem um outro lado que a pessoa pode ter cometido um crime em 1990 e em 2010 ela presenciou outro que ela só estava ali, né? Que aconteceu. Aí ela não vai servir para contar porque ela tinha um passado sujo? Tá, mas então, só que vamos agora à questão e o jurado, né? Que veio à tona coisas ainda piores hoje sobre ele. O jurado que foi derrubado. O que mais que Número 6. Ué, que ele tem antecedentes criminais? Sim, claro. Sim, ele tem. Mas isso não o desqualifica. Ele praticou fraude e ele teve uma sentença suspensa de 1 ano. Ou seja, ele recebeu uma sentença de 1 ano, mas a sentença foi suspensa, né? Mas, infelizmente, isso não o desqualifica como jurado. Só que eu acho uma vergonha a promotoria ter feito, né? A não ser que a promotoria já teria recusado um número suficiente de pessoas, porque você tem um número, né, que cada um pode recusar, fazer objeção, né? Meu Deus, mas então, quantas pessoas com histórico criminal eles levaram pra lá? Pois eu também acho estranho que eles permitiram uma coisa dessa, porque vamos ser honestos,
fraude, quando alguém mexe com fraude, é muita mentira envolvida dentro de uma fraude. Tem que ter uma mentira dentro da fraude. Então, é difícil você acreditar que uma pessoa que pratique fraude vai agir com um bom caráter. Ou até mesmo eu penso na correspondência do atual caso, né? Tipo uma pessoa que talvez ele serviria para julgar uma outra causa que nada tem a ver com essa. Mas considerando que isso é um pilar importante no caso do Sean, meu Deus, o hacker T, nem consigo falar, gente, seja como for, todas as demandas envolvendo finanças, exploração e tal, possa ser que ele, quando estava ouvindo ali tudo, ele é isso aí, esse Sean é um empresário mesmo, entendeu? Não estava observando dessa forma. Eu me preocuparia com isso, né? Com a perspectiva da pessoa que cometeu o crime. Porque, geralmente, existem vários tipos de fraudes, mas as fraudes, vamos assim, pensando, as maiores partes das fraudes aqui têm a ver com dinheiro, né? Pode ser desde você tocar fogo no seu carro, e depois dizer que o carro pegou fogo só para pegar o seguro, e por aí vai, né? Então, geralmente, a maior parte das fraudes, ela tem um motivo financeiro. Eu fico vendo, um cara desse não tem uma boa índole para ser jurado, não é? E agora, que história é essa do outro jurado que tem agora também? O quê? Como assim? Tem um babado rolando aqui, eu não vi o que vai dar. Meu Deus. Disseram que os jurados comentaram alguma coisa com o juiz de um jurado. E o juiz disse que após terminasse a audiência de hoje, né? O julgamento de hoje, ele iria cuidar disso, tratar disso. Agora eu não sei o que é. Mas comentaram o que com o juiz? Sobre o quê? Sobre outro jurado? Eu falo, outro jurado. Ai, meu Deus! O que tá acontecendo? Ai, não, tá falando sério isso? Mas aí eu não sei o que é agora. O juiz, eu li de manhã, era por volta de 10h15, 10h30 da manhã. Nossa! Que dizia isso, que os jurados comentaram algo a respeito de outros jurados. Meu Deus! O juiz disse que após o julgamento de hoje, ele iria dizer isso. Aí, agora, é uma quadrilha esse jurado. Meu Deus! Quantos suplentes tem, só pra gente saber? São o quê? 6 suplentes, né? 6, tá. Então ainda nos restam 5. Então, nossa, mas que é isso? Vamos ver gente. Alguma coisa assim. Nossa. Outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, que eu achei interessante, a senhora falando sobre testemunha sumária. O que exatamente pode fazer da pessoa uma testemunha sumária? Porque não necessariamente, pelo que eu entendi, ela precisava estar associada à história na época que ela estava ocorrendo. Ela pode obter essas provas posteriormente? Não, elas são funcionárias do governo, da procuradoria. Não, mas o que pode formar uma pessoa, isolando, entendeu? Não, indo para longe desse caso, uma testemunha sumária, só nessas condições, uma pessoa que trabalha para o governo, por exemplo, ou não? Nesse caso sim, porque aí ela vai prestar esclarecimentos, né, para o júri, metodicamente, como é que funciona uma coisa, que às vezes, por exemplo, o promotor, né, explica de uma forma como que ocorreu. Mandou mensagem esse dia, mandou mensagem tal dia, só que aí essa pessoa foi a que colocou em ordens de dia, mês, ano, tudo bonitinho na ordem e deu para a promotoria. Então essa pessoa vai mais com o intuito de explicar com muito cuidado, de uma forma bem clara, tudo para poder provar, entendeu? Como é que essas provas foram encontradas, aonde que elas foram encontradas, né? Então, todos eles, por exemplo, essas duas de hoje, que uma é uma agente especial, Deleaça, o nome dela, e a outra é Anania, a Deleana, ela é paralegal, né? Paralegal aqui, geralmente, nós temos o curso de Direito e temos o curso de Paralegal, que geralmente, no Brasil, porque no Brasil não tem paralegal, né? Seria como, ele não é um estagiário. Geralmente, o paralegal trabalha para o advogado. Vamos pôr dessa forma aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então, tem o advogado e tem o outro que estuda menos. O paralegal estuda só 2 anos, basicamente. Nossa. Né? E aí, ele claro que depois você pode ter um mestrado, o que você mais quiser, né? Mas o paralegal, ele está sempre mais assistindo ao advogado. Então, essas duas agentes, essas duas moças aqui,
elas trabalham com o Ministério Público mesmo, né? Então, testemunha disso, sumária também se encaixa nos agentes anteriores que testemunharam, que estavam lá no dia da prisão do Sean e tal? Não. Eles são diferentes. É outro termo, é usado mesmo como agente federal tal, se ele é um agente... Mas como se enquadra essas pessoas? Tipo, eles são testemunhas do quê? Não, por exemplo, aquele pessoal no dia que fizeram como chama? Eles são testemunhas oculares. Testemunhas eles foram oculares. Na casa deles, eles encontraram as armas, eles encontraram os óleos, eles encontraram os lubricantes lá que raio aqui, eles encontraram tudo. Eles estão ali como testemunhas oculares. Eles viram, eles apreenderam. Essas moças, elas não viram o que elas estão... elas não estavam ali no momento que essas coisas foram feitas, mas elas tiveram acesso a estas provas, que depois foram juntadas, extraída do telefone, ou extraída do tablet, entendeu? Elas não são testemunhas oculares, mas elas juntam, né, provas. Em português seria catalogam essas provas para poder passar para a promotoria, e aí a promotoria depois explicar direitinho como é que foi. Porque imagina, você pega uma conta assim com 50 mil telefonemas, ela que vai lá organizar na ordem, quem falou com quem, que dia, que hora, isso é o trabalho delas, de agentes especiais, entendeu? Por isso que elas ajudam a promotoria nessa coisa. E por isso que são especiais, tem que ter muita paciência para fazer isso. É um trabalho metódico, metódico, mas de suma importância, né? E aí não teve assim muita coisa hoje, não. Porque a gente foi na hora de estar lendo as mensagens lá, a cargos lá, a TN Gargos, a única coisa que ela pediu era para ler aquela mensagem lá que lascava o cliente, né, dela. Então essa advogada é suspeita, muito suspeita. Agora vamos ver se de fato a defesa começar na semana que vem, se eles vão fazer um show horrível. Não, quinta agora. É quinta agora? Quinta já começa. Já começa? Quinta. Quarta vai encerrar já. Nossa! Meu Deus, que desfalque de testemunhas, hein? Nossa. Vem mais um agente federal, alguém que provavelmente deve ter tido na casa, vem um assistente dele, não sei quem que vem. Vem um assistente dele, mais um. Mas disseram que o depoimento é que acho que tipo meio período, uma coisa assim. Não sei quem que é que vem. Então tem mais um agente federal e mais um assistente pessoal, e acabou. Aí começa lá. Mas eu acho que do Sean mesmo, ele só vai trazer gente para falar da empresa dele. Mas eu vou falar uma coisa, vai ser muita burrice se eles focarem só nisso. Por quê? Porque que pode pegar a prisão perpétua sem precisar do racketeering, ele pode ser absolvido do racketeering, e assim mesmo ele ainda pode pegar a prisão perpétua. Então, eles vão gastar tempo à toa, ficar tentando que ele não pertencia a uma rede, então, tinha que tentar provar, como de defesa, que ele não traficava, entendeu? Mas e aí, quem que ele vai trazer? Eu duvido que ele vai trazer gente que participava, ou amigos, ou qualquer pessoa. Não é uma polícia contra a vontade, tal. Não, eu duvido que ele vai trazer alguém desse tipo. Quem que ele vai trazer? Hoje ninguém estava lá da família, né? Não? Todo mundo deu um perdido hoje. A família estava se recuperando do fim de semana. Nossa. Mas eu acho que vai ser fraquinho. Mas ainda tem advogado dizendo que tem certeza que o Sean vai depor aqui, não. Nossa, ia ser uma reviravolta louca de última hora. Mas aí o julgamento vai levar meio ano, né? Porque a promotoria vai colocar ele ali naquela cadeira por dias e dias e dias, semana de semana. Nossa, ia ser legal. Se ele testemunhasse, ia ser bacana. A gente ia poder ver, assim... Eu tenho certeza que querer ele quer, mas eu acredito que os advogados vão convencê-lo a não. E aí depois, quando ele é condenado, ele vai pôr a culpa dos advogados, porque se eu tivesse posto naquele dia, eu tinha sido absolvido. Tá todo mundo mandado embora, ele vai querer anular o julgamento, porque ele é um julgamento novo, com ineficácia na defesa dele, blá, blá, blá. É assim que acontece, né? Mas sempre assim, derruba o advogado e contrata um novo. Ai.
Pois é. Mas, ó, engraçado, né? O R. Kelly, ele foi considerado o racketeering também, quando ele pegou a pena dele. Aham. E olha que você compara os dois, o R. Kelly e o Sean, o Sean tem mais empresas envolvidas até do que o próprio R. Kelly. Engraçado que o R. Kelly eu não lembro considerado nem... Não lembro assim, do escândalo do R. Kelly. Eu não sei, que ano foi isso? Que eu não... Eu lembro, assim, de ouvir falar mais dele quando eu fiz o caso do Sean, né? Eu descobri que ele tava na cadeia e tal. Mas ele foi um mega escândalo na época? Ele foi um cantor tão famoso, assim? Nossa, bastante aqui nos Estados Unidos. Nossa, Sério? não chegou a ouvir dele? Não, nossa, não. Eu só ouvi dele, eu lembro quando eu comecei a fazer os roteiros lá, dos vídeos do Didi, e aí eu lembro que o nome dele começou a esbarrar. Aí eu fui pesquisar, e aí eu lembro que eu soube que ele escreveu uma música famosa chamada I Believe I Can Fly, uma coisa assim. Que é muito famosa. Aí eu falei, nossa, gente, que isso? Mas de que ano é esse escândalo? 2022. 2022? Nossa. Já tava com o canal. Que isso? Não ouvi falar. Mas aí é por coisas impróprias com criança e tal. Não, então, por isso que eu tô pensando, ele foi acusado disso tudo, que é até mais, o julgamento dele parou, não devia ter parado tudo com essas acusações tão graves, meu Deus. E a pena dele não foi pena prisão perpétua, né? Foram 30 anos, né? 30 anos, nossa. Mas aí vai ser elegível mesmo lá para 2000 e... Ele apelou em 2025. Mas a apelação dele foi negada, né? Foi mantida a sentença. Nossa. Em 2025. Agora, no começo do ano, uns 2 meses atrás, mais ou menos, que a Corte de Apelação manteve a sentença dele, né? Nossa. Mas foi terrível também. Mas eu não acompanhei muito de perto, não, mas por que ele pegou o rico, né? Que é o negócio do racketeering. Eu não sei como que ele entrou com isso. Mas ele é rico, claro, que o Sean é mais, mas ele também é famoso, rico também, né? Do mesmo estilo que ele e tal. Mas eu não sei agora, vamos ver, mas você vê quando um caso é perdido, quando você não consegue trazer nada para a defesa. Pois é. Porque a defesa não vai poder trazer, eu duvido, a defesa não vai trazer ninguém para estar falando do caráter dele, que convivia com ele, não vai trazer nenhuma ex-namorada para dizer quanto maravilhoso que ele era. Então, por aí, você vê o caráter do cara, né? Geralmente, você traz algumas testemunhas, né? Mesmo quando o criminoso vira e mexe, testemunha ou outra, assim, você fala, não, então vou lá testemunhar para você. Mas para ele, se vier, vai ser alguém para falar coisas técnicas. Meu Deus. Pagava, de que jeito, com que forma. Bem superficial. De ordem de quem? Só, bem assim, né? Eu não acredito que ele vai trazer ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo, nenhuma ex-namorada, nem nada. Não. Eu acho que a única esperança dele é ele mesmo. Eu sou do time que ele testemunhe. Pois é. Não. Aí vamos ver agora, essa semana aí, o que vai... Pois é. Que vai amanhã que deve ser, acho que o agente federal, quarta-feira, que me faz memória, que vai ser o assistente, que eu vi. Mas tudo certo que encerra no mesmo dia, em períodos para cada um. Uau. Então vai ser coisa pequena, pouca, né? entendeu? Pois é. Mas então tá. É isso. Obrigadão pela participação. Nos vemos. Tá bom. Até mais. Tchau. Tchau. Eu fiquei animado com essa informação dos jurados, principalmente porque com essa exposição total dos freak-offs, mostrando a clareza da sujeira, isso realmente pinta uma imagem que o Didi com certeza não gostaria de estar associado. Então, apesar dos problemas que estamos tendo com os jurados, com as inconveniências, né, com alguns erros da promotoria, não dá para negar, de qualquer forma eu ainda estou bem confiante. Eu vi muitas pessoas desanimadas nos últimos dias, pessoas que acreditam que ele vai se safar. Eu não acho que ele vai sair pela porta da frente. Talvez ele não pegue uma pena tão extensa como deveria. Ok, isso ainda é provável, mas a essa altura eu não arriscaria em uma pena abaixo de 15 anos. Então eu estou confortável e estou tranquila em relação a essa possibilidade, porque, no meu entender, existem tantos buracos que estão iluminando a persona do Didi
que mesmo se ele sentasse no banco das testemunhas, ele teria muita dificuldade de explicar e fazer um redirecionamento adequado no qual ele consiga atrair esses jurados para si, a menos que existam mais infiltrados. Nessa sexta semana, eu quero fazer uma aplicação mais coletiva com vocês e o julgamento da oportunidade perfeita, porque eu sei que o que eu propor hoje, eu consigo continuar amanhã, porque eu sei exatamente qual vídeo vai sair amanhã, ou seja, uma continuação desse julgamento. Então, ao longo dessas últimas semanas, vocês têm sido expostos um pouco mais da minha prática terapêutica, eu tenho compartilhado sobre minha perspectiva multidisciplinar de psicologia, as teorias, várias estratégias, técnicas, como os procedimentos psicológicos são importantes e eles fazem parte da mudança. Eu não acredito em uma terapia de um resultado de longo alcance sem que procedimentos instrumentalizados estejam envolvidos, porque toda manifestação interna precisa ser gerada através de um movimento e esse movimento precisa de um acompanhamento e esse acompanhamento se dá por um protocolo que é estabelecido com começo, meio e fim. Então, logicamente, quando você está em um ambiente controlado, onde você está conduzindo a sessão, você tem o seu paciente, você consegue gerar essas manifestações mais explícitas para conduzir o paciente, o sujeito, o indivíduo, a uma perspectiva implícita, no qual ele vai entrar em contato com uma informação que ele desconhecia, que ele não lembrava, que ele não tinha acesso. E essa transformação vai ser muito relevante para o que faremos a seguir, que pode ser promover uma atualização no entendimento, desencadear uma atitude, trazer uma ressignificação em cima daquela experiência. A ressignificação, ela é muito importante porque o objetivo dela não é anular o que aconteceu, mas é mudar a ótica do indivíduo dentro de uma perspectiva de uma experiência emocional corretiva. E a experiência emocional corretiva é um processo que se sustenta como um guarda-chuva em cima de muitas técnicas que vão levar o indivíduo a ter uma chance de ser exposto a uma visão transformadora sobre si mesmo. E é claro que a gente faz isso em vários níveis, cognitivo, emocional, somático e comportamental. Por isso que a terapia, por mais acolhedora que seja, não se resume só ao acolhimento. O acolhimento é suficiente, o acolhimento é essencial e sem ele não há resultado, porém, não responde todas as perguntas e não desencadeia todos os processos que precisam continuar se movendo para que se estabeleçam dentro do seu curso como um todo. E o curso do entendimento do que uma pessoa precisa, do que ela acha que precisa e do que ela não sabe que precisa, se distinguem de diversas formas e por muitas maneiras. Então, a aplicabilidade de um atendimento individual é extremamente excepcional porque ele se foca em compreender o que você está falando e o que você não está dizendo. Porque o que não está sendo dito nem mostrado também precisa de acolhimento, de cuidado, pois o recôndito camufla muitas das perguntas sem respostas, que eventualmente precisarão de um upgrade emocional. Mas, quando nós estamos trabalhando em coletivo, existem questões que podem ser abordadas porque existem muitos tópicos que são problemas extremamente generalizados nos dias de hoje. Muitas pessoas se identificam apenas com o estralar de dedos, ou seja, muitos de nós já se identificam com outros pela manifestação do sofrimento, da doença emocional, da dor. E a falta de entendimento e de compreensão das pessoas sobre sua própria dor causa muitos problemas e distúrbios. Eu vejo isso pela situação agora do vídeo que viralizou nessa segunda-feira, em que eu gravo o vídeo, do pai que avançou em cima do menino de 4 anos e tal, e posteriormente, com o passar das horas, veio à tona que o filho dele estava sendo agredido pelo menino que o pai se dirigiu, e o que me chamou a atenção foi que muitas pessoas nos comentários estavam ridicularizando a situação, no sentido de que, mas são menores de 4 anos, o cognitivo nem está formado, nem sabem o que estão fazendo. Bom, eu quero te dizer, um bebê não precisa ter noção do mundo para ser submetido a traumas que vão afetar a sua vida inteira. As pessoas acham que a violência só pode ser exercida por alguém que já tem mais idade e que só pode afetar o indivíduo quando ele é mais crescido, quando não funciona assim. Sabemos que, inclusive, muito do que é exibido na TV desencadeia problemas psicológicos que não vão ser descobertos e associados aos programas por anos. E eu falo de traumas severos já. Peguei um caso em particular que
a pessoa tinha medo de escuro e não dormia de luz apagada, adulta. E aí, quando eu fui buscar a causa, e foi até fácil de achar, porque eu tentei mapear para organizar de quando aquilo havia começado. E aí chegamos em um ano em particular e comecei a verificar o que tinha acontecido naquele ano. E eu estava procurando, inclusive, por questões simples, porque eu sabia que se fosse algum grande evento, ela já tinha me falado. Então eu disse, é algo que aconteceu que ela não nota como problemático. E resumindo, o ponto de partida que desencadeou essa grande limitação na vida dela aconteceu no sábado à tarde, com a irmã e as vizinhas, as filhas da vizinha, né, todos menores, que alugaram o filme do Exorcista de 1900 e não sei quanto. Assistiram o filme, eu nunca vi o filme, mas eu sei que ele é aterrorizante, que ele é perturbador, que ele é um filme extremamente gráfico. E, olha que interessante, elas assistiram à tarde, então ela falou que o sol estava bem forte e tal, só que elas fecharam as janelas com as cortinas, bloquearam tudo, apagaram as luzes e ficou absolutamente tudo escuro, parecia noite. Elas assistiram o filme, foi uma experiência impactante no sentido de terror que o filme provocou, mas ela não ficou tipo assim, ai meu Deus, tô abalada. Mas o problema com a luz começou dias depois. Possivelmente foi o tempo em que o cérebro tentou lidar com aquela experiência, e aí a escuridão do ambiente com toda a violência exposta na rodagem do filme, no conteúdo, foi demais para o sistema nervoso dela absorver o impacto do filme, se condicionou à escuridão. Então agora ela não conseguia apagar a luz, porque o desligar da luz eliciava respostas emocionais intensas que eram reverberações do terror provocado pelo filme. Gente, eu tô falando aqui de uma situação extremamente simples, de um caso que, dependendo da pessoa que estivesse ouvindo, poderia ter passado por cima daquilo, tem problema nenhum. Então as pessoas subestimam muito o que a dor pode provocar e o que uma experiência causa, quando causa. E a causa, muitas vezes, está completamente originada em eventos pré-linguísticos, em que a cognição não está formada, em que os menores envolvidos são pequenos e indefesos, mas, mesmo entre menores, sempre haverá um mais indefeso do que o outro. E a aptidão para exercer o mal corre nas veias do ser humano. Então não subestime o poder de um menor de traumatizar outro menor, independente da idade dele. Eu estava pensando, eu gravei um vídeo no ano passado, contando a minha trajetória de como eu cheguei na psicotraumatologia, e eu vou exemplificando um pouco mais da minha jornada nas abordagens de terapia e tal, só que eu nunca lancei esse vídeo. E esse vídeo já tem tanto tempo que eu, inclusive, gravei quando eu estava começando a minha especialização e agora eu estou quase terminando. Então eu acho que eu vou trazer esse vídeo e elencar na análise do episódio de amanhã e darei continuidade ao exercício de hoje. Que eu vou pedir para você fazer o seguinte, e é um tipo de trabalho que eu já realizei em grupo antes, que é o que eu chamo de garrafas do perdão. Eu quero que você escreva em folhas de papel o nome das pessoas, e não me diga que é só uma, que te chatearam, que te magoaram, que provocaram dor e angústia e sofrimento em sua vida. Então, você vai fazer o seguinte, você vai escrever, você vai ter todo esse período para pensar, para se lembrar dessas pessoas, desses nomes. Claro, você que está convidado e quer participar desse exercício, desse momento, então você vai fazer esses registros. Você só vai escrever o nome, você não vai precisar detalhar a circunstância nem nada, porque o que eu vou aplicar aqui, ele vai funcionar a nível grupal, dentro dessa largura de alcance que eu consigo fazer com a instrumentalização e, consequentemente, prática pessoal de cada um a esse esforço emocional. Então eu vou relatar bem detalhes agora para você não ser pego de surpresa amanhã. Por quê? Eu vou precisar que você encontre ou consiga uma garrafa, tá? Então pode ser uma garrafa de refrigerante, água sanitária, qualquer coisa. Se você não conseguir uma garrafa, então você vai pegar um pote. Mas eu preferi uma garrafa porque nós vamos ter que descartar essa garrafa como um todo. Por quê? Porque é importante uma representação física que dê a oportunidade do cérebro, através da visão, de enxergar a conclusão do que você está verbalizando. Então não tem uma pegada mística nem nada, é só
pela experiência sensorial, que é muito importante. Então você vai registrar o nome dessas pessoas no papel e você vai cortar esses nomes. Então você precisa deixar esses nomes todos cortadinhos, porque quando nos encontrarmos amanhã, você vai estar com a garrafa e eu vou te explicar o que acontece a seguir, mediante a execução da intervenção que você vai replicar na sua casa e que eu vou estar fazendo aqui. Então, de hoje para amanhã, você vai sair de um ponto para o outro, onde nós vamos chegar no objetivo de levar você a um espaço em que você vai sentir um conforto interno e externo para perdoar. Desde já, eu vou explicar mais profundamente sobre o perdão amanhã, mas eu só quero dar algumas instruções prévias, porque eu sei que quando falamos de perdão, muitas pessoas sobem nas paredes. O perdão não significa passar por cima do que a pessoa fez e inocentá-la. Cada um é responsável pelos seus atos. Se a pessoa te fez mal, você pode perdoá-la, toda a sua família pode perdoá-la. Isso não significa que ela não vai ter que pagar. A colheita vem para todo mundo, rico ou pobre. O perdão significa que você está liberando o seu corpo, as suas emoções e sua mente de continuar refugiado na angústia, na perda, em todas as dores envolvidas e na expectativa de ser ressarcido, retribuído e experienciar um conserto por parte do indivíduo que te maltratou. Então, perdão significa que você se desliga da pendência dessa pessoa com essa circunstância. No geral, quando se fala de perdão, há uma profundidade muito grande, principalmente porque eu tendo a trabalhar em várias circunstâncias e não só no perdão de forma geral, nomeando só a pessoa, mas eu trabalho muito mais com os atos. Então, às vezes, a gente perdoa várias vezes dezenas de atos de uma mesma pessoa. Nunca significa, olha, eu estou perdoando o indivíduo num pacote. Mas significa que o que nós vamos fazer vai ajudar a portas emocionais se abrirem dentro de vocês, para que vocês consigam refletir de forma apropriada sobre eventos passados que muitas vezes estão com uma perspectiva congelada, porque o seu entendimento não sai do lugar, ele não evolui devido aos supressores emocionais. Então eu acredito que amanhã muitos de vocês vão experienciar um fenômeno que na psicanálise é descrito como afterwards, ação referida. É quando você revê uma situação em sua mente, uma condição, e você encontra um novo significado, uma nova explicação. Há uma tradução tardia. Por que tardia? Porque ela não acontece na hora, né? Não, você não está tendo essa informação em 1990, em 2000. Você está tendo agora, em 2025, vai ter. Então, pelo afterwards, pela ação diferida, vocês serão guiados a uma chance mais ampla de clareza. Com a clareza, você é motivado a tomar uma atitude que antes não tinha coragem, e seguido pela atitude, você tem a consequência. E a consequência pode ser a porta que você tem muito tempo batido e esperando ansiosamente que ela se abra para você. Então eu vou fazer uma breve recapitulação antes de encerrar. Você vai escrever o nome das pessoas que te magoaram, que te chatearam, seja por eventos graves, seja por eventos leves. Ai, fulano roubou a minha bala, isso me chateou. Exatamente, você vai colocar na lista. Ah, mas foi só uma bala, não interessa. Comigo eu sempre falo isso. Não importa se foi um sequestro, se você foi enviado, sabe, para a Al-Qaeda. Se alguém pisou no teu pé, quebrou tua unha e isso te machuca, então a gente vai trabalhar, eu vou dar toda a atenção da mesma forma como eu dou para alguém que foi violado, que foi sequestrado, que passou, sabe, por um mundo obscuro aí embaixo. Uma das visões transformadoras da área de psicotraumatologia é que a gente não mede o evento, a gente analisa o que ele provocou em você. Então, isso aqui não é mais importante do que isso aqui. Faça os registros, escreva no papel, corte esses nomes. E você pode organizá-los separados, tá? Eu preciso que esses nomes estejam visíveis, então você não pode embolar esses papéis, não pode amassá-los. Eu não sei quantas pessoas vão se formar através da sua caneta esferográfica, mas o que importa é que você precisa nomeá-las. E então, fazer essa separação e deixar isso tudo pronto para amanhã. Então, você precisa encontrar uma garrafa, trazer essa garrafa para o nosso encontro. E aí, daremos sequência. O momento para a mudança começou, a hora é agora. E se você esperou que
um momento como esse chegasse, de dar um pouco de atenção ao que você sente, nunca foi acolhido, os ponteiros do relógio acabaram de cruzar. Amanhã às 9 horas da manhã eu te espero, é hora de tomar uma atitude. Você não está sozinho. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você